quase nem tenho roupa para fazer o programa. Né? Quase nem tenho roupa. Joga que você tem roupa chique, hein, Reinaldo? Já que você se manifestou, boa noite, Vale Bem. Boa noite. Boa noite, Bob Furrui. Boa noite. Olha aqui. Como eu costumo dizer, opinião, orelha, cotovelo, nariz, quase todo mundo tem. Quase todo mundo eu digo porque o Van Gogh, por exemplo, por opção, acabou ficando sem uma delas. Ou você tem uma resposta técnica para o que aconteceu ou não. E eu darei uma resposta técnica, sabendo que a essa hora centenas, talvez milhares de operadores do direito estão ouvindo este programa, porque ouvem este programa. Né? Quisera eu ter o meu tempo mais organizado e mais ajustado ao horário das outras pessoas, e eu faria live com operadores do direito todos os dias, porque felizmente eles reconhecem essa condição de quem se ocupa do que está escrito na letra da lei. E mais do que isso, de quem lê os votos do Supremo, de quem lê as denúncias apresentadas pelo Ministério Público. E, por último, mas não em último lugar, de quem tenha coragem de fazer desafios aos senhores desembargadores do TRF4 e aos senhores ministros do STJ, para que me apontem, e eu lerei aqui no ar, em quais páginas da sentença do Sérgio Moro estão as provas contra Lula. É humilhante para o processo judicial brasileiro que um jornalista, um rábula como eu, faça esse desafio em rede nacional e não compareça ninguém para responder. Ah, é porque ninguém te dá importância. Não mesmo? Tem certeza de que ninguém me dá importância? Não é o que dizem os votos no Supremo. E não respondem ao desafio porque não têm o que responder. Porque tem medo de serem submetidos ao ridículo. É assim mesmo. Arrogância? Não. Dedicação de quem gasta muitas horas à noite lendo antes de opinar. A Carmen terminou o voto dela? Praticamente acabou agora. Augusto sinalizando pra gente, 3-2 a votação encerrada. 3-2, o senhor juiz Sérgio Moro é considerado suspeito e, portanto, está anulada a condenação no caso do apartamento e estão invalidadas todas as provas, que é como deveria ter sido desde o começo, que é como este jornalista tem afirmado desde 2017. E ainda há outros julgamentos pendentes agora, outro julgamento pendente no pleno. Mas eu não quero ficar aqui só na peroração. Eu quero ir para o fato. Eu quero fazer a anatomia do voto vergonhoso do senhor Cássio Conká. E antes, convidar algumas tias e alguns tios do churrasco do jornalismo brasileiro a rever a tese de que estava havendo uma união entre Bolsonaro e Lula para resolver o problema do Lula na segunda turma. Porque, afinal de contas, Bolsonaro queria ter Lula como adversário. O que eu neguei aqui desde a primeira hora, falei, parem de falar besteira. E não era uma mera opinião, era informação, ou vocês acham que eu não falo com ninguém do governo Bolsonaro? A última coisa que Bolsonaro quer é concorrer com Lula. Eu nem sei se o Lula vai ser candidato. Mas a tese era furada, a tese era estúpida.
E ela nasceu desde a escolha do Cássio. Ah, porque o Cássio visitou a casa de Gilmar. A gente viu como o voto do Cássio foi igual ao voto do Gilmar, não viu? Não foi igualzinho o voto? A gente viu o picadinho que Gilmar fez depois do voto do Cássio, não viu? A coisa mais humilhante. Eu, fosse Cássio, não sairia mais de casa. Me esconderia debaixo da cama junto com o urinol. E antes que o Gilmar falasse, vá lá no meu blog, que eu já publiquei o texto, desmoralizando o voto dele. Ah, mas até agora você não disse por que você desmoralizou o voto dele. Ah, eu vou dizer. Foi a coisa mais exótica, mais esdrúxula que já se ouviu ali no Supremo. E olha que, às vezes, ali a coisa é braba. Em primeiro lugar, Dr. Cássio Conká, nós chamamos ele de Cássio Conká desde o primeiro dia, né? Você vê que a gente... Sim. É premonição, né? Sim. É. Em primeiro lugar, o senhor Cássio Conká só cuidou de um aspecto da suspeição que nem compõe a argumentação central da defesa do Lula. Porque a defesa do Lula não se concentrou no hackeamento. Ele só tratou do hackeamento. E deu ali um triplo salto carpado em parafuso para tentar justificar o injustificável, mas eu já chego lá. Eu vou falar aqui das omissões de Dr. Cássio Conká, das questões que estão na peça de suspeição que eu li detidamente e que, pelo visto, ele não leu, sobre as quais ele não se pronunciou. Fez de conta que não existiam. Senhor, eu não gosto de ficar supondo coisas ruins. Mas o seu voto tinha a coreografia de quem não se sente à vontade para mandar na própria vontade. É peça central na questão da suspeição a agressão ao fundamento do juiz natural, que vai ser examinada também pelo Pleno do Supremo. O seu Cássio Conká não falou nada a respeito. O que é isso mesmo, Reinaldo? Sérgio Moro não era o juiz da causa e confessou não ser o juiz da causa. Houve uma artimanha de bastidor para empurrar o caso do apartamento para Curitiba. Que nada tinha a ver com Petrobras. Como ele era o juiz das questões relativas a Petrobras, nem juiz da causa ele era. Isso está fundamentando o pedido de suspeição. Primeiro fundamento que ele ignorou. Olha que eu vou enumerar. Eu vou enumerar, isso fica gravado depois. Quem quiser, advogado, não sei o quê, tá? Fala assim, não, olha quanta besteira o Reinaldo falou. Vai lá, prova que é besteira. Quero ver. 2. O escândalo da condução coercitiva de Lula sem que tivesse tido uma intimação prévia e a recusa de depor. E ainda que tivesse havido, ele tem o direito de se recusar naquela fase do processo em que está. E mesmo assim, o juiz determinou a condução coercitiva com o escândalo que se viu. 3. Interceptações telefônicas ilegais que atingiram a defesa do Lula. O escritório de advocacia. Inaceitável. Veja que eu não estou tocando nas questões do hackeamento. Por enquanto.
4. A ação dele, que estava de férias, quando ele já não tinha mais intervenção nenhuma no processo, para tentar evitar a soltura de Lula num habeas corpus concedido por um juiz substituto do TRF4. Demonstrando interesse pessoal na causa. Dr. Cássio não quis saber disso, Dr. Cássio não falou disso. Dr. Cássio fez de conta que isso não está no processo. Adiamento de depoimento de Lula, alegando calendário eleitoral, instrumentalizando o tempo do processo de acordo com o tempo da eleição. Mas Dr. Cássio fez de conta que isso não existe. Manipulação da opinião pública por ocasião da divulgação da conversa do Lula com a Dilma. Conversa ilegal. A gravação ilegal. Divulgação ilegal. E depois se soube uma gravação pinçada em meio a um monte de outras que negavam o seu conteúdo. E aí sim, não dá para ignorar o que todo mundo sabe, mas é apenas o 7º elemento, o hackeamento. Ele fez uma longa digressão sobre o hackeamento, e aí fez uma inversão espetacular, asquerosa, nojenta. Eu fiquei com engulhos aqui. Sabe o que ele alegou, meninos? Que Sérgio Moro não estava tendo direito à defesa. Por um acaso ele era réu? Quem era o réu do processo? Quem é o réu do processo? O Lula. Sérgio Moro, direito à defesa num voto de suspeição? O senhor enlouqueceu? É a coisa mais exótica, mais estrambótica, mais maluca que já se disse naquele tribunal. Vergonhosa. O problema é o seguinte, quando o cara não tem o que dizer, diz qualquer coisa. Veio com a tese furada de que num habeas corpus não se pode pensar em anulação, contrariando jurisprudência da corte. Meu Deus, Senhor, peça a Deus que ele tire tudo menos o senso de ridículo. Não é? E aí se dedicou ao que se chama solipsismo judicial. O que é o solipsismo? O que é o solipsista? O solipsista é aquele que diz que só existe a realidade subjetiva, o mundo objetivo não existe. Estabeleceu uma tese ali. A suspeição só estará dada quando houver intimidade por similaridade ou oposição entre juiz e o réu. Se não houver isso, não tem suspeição. E não havendo a suspeição, defendeu o doutor, depois eu quero pegar esse voto por escrito, mas eu vou linha por linha, doutor. O senhor está julgando que está falando só para a turma que fica aplaudindo esquisitices. Nas palavras de Cássio, o juiz pode qualquer coisa. Ele é livre para dar o seu voto de acordo com todas as influências que ele tem, as coisas que lhe passam pela cabeça e tal. Fica parecendo que não existe Constituição, Lei Orgânica da Magistratura, Código de Processo Penal, não existe nada disso. Existe o juiz, que faz uma livre interpretação de todas essas coisas. Não foi um voto, lamento, foi uma aberração. Eu estou dando aqui 6 elementos de suspeição apresentados sobre os quais ele não disse uma vírgula sequer. Fez de conta que não existiam. E se fixou apenas e tão somente na questão da ilegalidade dos diálogos. E aí veio com a cascata do uso das provas ilegais.
Provas ilegais que, de fato, segundo a Constituição, não podem ser usadas para condenar, não podem ser usadas para processar alguém. Mas em favor do réu é universal nas democracias que elas devam ser consideradas, ainda que não constituíssem pedra de toque da defesa de Lula. Mas qual foi a operação mental que Cássio Conká fez? O réu deste julgamento hoje é Moro, não é Lula. Quem está sendo acusado é Moro, não Lula. Então as provas ilegais não podem ser usadas para acusar. Senhor, o seu voto depois foi submetido a uma desconstrução pelo ministro Gilmar Mendes, que foi... Obviamente, o ministro Gilmar não fez isso para humilhá-lo. É que a sua tese é de uma ruindade estupenda. E sim, Edson Fachin, a jogada do Fachin, inclusive, se revelou, né? Porque quando o Fachin fez aquele troço antes desse julgamento, então anula tudo e manda para o pleno, esperando que o pleno diga não. O Fachin queria, inclusive, impedir esse julgamento. Ele tentou impedir esse julgamento. Qual foi a natureza da jogada? E todos os que convivem comigo sabem que eu cantei isso. Ao você tornar Lula elegível, você abre. Você primeiro torna Lula elegível, começam as pesquisas, Lula aparece na frente, se armam os interesses contrários. Olha, o Lula pode ser eleito, olha, o Lula pode ser eleito, olha, o Lula pode ser eleito. Aí se junta lavajatismo, se junta cretinismo, se junta um setor decadente, mas ainda poderoso da imprensa, falando boçalidade, porque virou sócio esse setor da Lava Jato. E o Bolsonaro, né? Criando pressão sobre alguém que nós vimos parece ter bases muito pouco sólidas. Eu não estou fazendo juízo de valor do senhor Cássio Nunes Marques. Eu estou apontando 6 elementos de suspeição que estão na ação e nos quais ele não tocou, fez de conta que não existiam. Eu estou censurando o seu triplo salto carpado para tentar transformar Moro no julgado do dia, quando o julgado é o Lula, quando o réu é o Lula. Quem foi alvo da arbitrariedade foi o Lula, não o Moro. Não é? Felizmente por quê? Porque assim o Lula pode ser eleito? Vai caçar sapo. Vai caçar sapo. As minhas questões com justiça não tem nada a ver com eleição. Se tivesse, eu teria dito que no caso do Flávio Bolsonaro era uma mera trapaça para beneficiar o Bolsonaro. Só que me parece que ali, de fato, existia uma irregularidade na quebra do sigilo. Eu tenho vergonha nesta cara e nesta também. Entende? Eu não tenho vergonha num lado e desvergonha no outro para, na média, ficar mais ou menos. Eu digo, felizmente, a Carmen mudou o voto dela, porque assim se diz ao processo judicial: não armem coisas, não se comportem fora das regras, não desrespeitem a lei orgânica da magistratura, não desrespeitem o Código de Processo Penal, não desrespeitem o Código de Ética do Ministério Público. Cumpram a lei. Vamos combater o crime sem cometer crimes. Esta é a divisa. Saúdo a ministra que teve a coragem de mudar de voto. Já critiquei muito, sim. A minha questão não é com pessoas. A minha questão é com votos. E com a fundamentação do voto. Se acerta, eu aplaudo. Se erra, eu vaio.
Já critiquei muito Carmen Lúcia? Já. Aplaudo hoje? Aplaudo. Ah, você aplaude quando concorda com você? Não, quando tem o fundamento naquilo que está escrito. E cristão que sou, nós cristãos damos especial atenção à ovelha desgarrada que volta para o caminho. Que é a história do filho pródigo, né? É esse o sentido da parábola do filho pródigo. Que todo mundo acha, é o filho mais velho. Não, pródigo não quer dizer mais velho. Pródigo quer dizer quem gasta muito, gastador. É aquele que pegou seus bens, saiu, torrou tudo e depois voltou. Aí sim o filho mais novo fala, mas você está dando especial atenção para ele. Ele diz, é a ovelha desgarrada que voltou. Que a ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado contra a suspeição de Sérgio Moro, tenha mudado seu voto e tenha se convencido da escancarada suspeição, aplausos para ela. Porque se está dizendo, isso que se fez não é admissível. E não era. Não, Lula ainda não está elegível em relação ao apartamento, sim, mas tem a condenação do sítio, a questão do sítio vai ser vista ainda no outro julgamento. Agora, de qualquer modo, eu pergunto o óbvio. E acho que a defesa do Lula imediatamente tem que recorrer à segunda turma. Se o Sérgio Moro era suspeito nesse caso do apartamento, ele deixou de ser suspeito no do sítio, quando foi ele que recebeu a denúncia, quando foi ele que instruiu o processo. A Gabriela Hart apenas julgou e ainda julgou copiando 40 e tantas páginas da sentença do próprio Sérgio Moro, esquecendo até de trocar a palavra apartamento por sítio. Tão descarada era a cópia. Aliás, ela já foi censurada mais 2 vezes por esse hábito. Então é claro que a suspeição no caso do sítio também tem de ser vista. Mas isso é com a defesa. É com o Supremo. Eu aplaudo aqui o cumprimento da lei. Eu aplaudo aqui o que eu escrevi em 2017. Nós estamos em 2021, em março de 2017. Evidenciando quão imprestável era a sentença de Sérgio Moro. E sei o que paguei por isso. Eu perdi empregos por isso. E, de certo modo, meninos, me permitam, tenho um certo orgulho do que fiz. O Bob estava comigo nesse tempo, parte da pressão ele acompanhou. Eu não persigo pessoas, eu não persigo juízes. As minhas críticas se dirigem a posturas. Posso errar? Já errei? Sim. E quando acho que erro, admito meu erro. Agora, nesse caso, desde sempre, é devido ao processo legal. A ministra Carmen Lúcia lembrou ali, ela não citou, mas só vê para mim, Valeu Bene, confere se é mesmo o inciso 55 do artigo 5º da Constituição, segundo o qual todo mundo tem direito a um julgamento justo. Juiz imparcial, que também está no artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem. Isso mesmo, contraditória e ampla defesa, Reinaldo. Exatamente. Se eu não tenho direito a isso, eu não tenho direito a mais nada na democracia. Mais ainda, se um ex-presidente da República, com o peso político que tem, pode ser submetido a esse linchamento judicial, o que não acontecerá com o pobrezinho, com este homem da música, do Gonzaguinha, que também chora? Com esses heróis anônimos? Com esses pobres coitados?
Oh, a essa altura, os jacobinos às avessas, os jacobinos da burrice, estão dizendo: injustiças são cometidas a todo tempo e não são reparadas. Tem de ser. Quando são cometidas a céu aberto contra um cara como Lula, o que se tem de perguntar é como está a coisa abaixo. Esse é o mesmo raciocínio de quando você vai numa cidade e a parte mais rica, o centro da cidade, está destruído. Aí vão dizer assim: não, é que esse prefeito só cuida da periferia. Não! Se ele destrói aquilo que todo mundo vê, imagine o que ele não faz onde quase ninguém vê. E onde estão morando aqueles que não têm voz. Fez-se justiça. E tem de ser declarada a suspeição no caso do sítio também. Porque Sérgio Moro praticamente cuidou do processo inteiro. E deixou só o julgamento para alguém que teve o desplante de copiar a sentença imprestável do apartamento. Não é? Estou satisfeito? Estou satisfeito, sim. Estou satisfeito, sim. Por causa do Lula? Por causa da justiça que se fez.